Eu sou Godofredo e ao meu lado... Etevaldo. Hoje estamos com eles, Peixe Day. E aí, Sérgio, como é que você tá? Salve, obrigado. Eu trabalho olhando pro fundo da terra, na verdade, que eu trabalho com petróleo. Então tem uma galera da minha geração que acabou se apaixonando por astronomia por conta do Halley em 86. Se você escrevesse uma carta pra NASA, e eu fiz isso, você escrevia uma carta à mão pra NASA, a NASA te mandava foto. Chegava um pacotão assim. Mas isso que eu ia falar aqui, que trabalho da hora da NASA, que ela se preocupava com quem estava interessado, né? Exato, cara. Eles nunca tiveram... E aí hoje você vê os caras falando, a NASA esconde tudo e não sei o quê. Como se esconde, cara? Você escrevia a carta, os caras te mandavam. Cara, escreve pra NASA que eles mandam foto. Hoje, óbvio, né? Eu sei que astrônomo nenhum põe o olho mais no telescópio. Eu vi, hoje não dá, né? Os grandes telescópios é tudo ligado com computador e tudo, porque é muita quantidade de dado, né? Então você não tem mais aquele astrônomo que sobe a montanha e fica olhando ali um objeto, né? É para ter eclipse todo mês, porque a Lua está orbitando a Terra, então ela passaria na frente do Sol todo mês. Só que ela não passa, porque a órbita da Lua tem uma pequena inclinaçãozinha. E essa inclinaçãozinha faz com que ela não passe todo mês. Então, de vez em quando, ela consegue casar as duas órbitas. E aí, quando a Lua passa na frente do Sol, você tem um eclipse do Sol. E quando a Lua entra na sombra da Terra, você tem um eclipse da Lua. Cara, o lance da Terra plana, primeira coisa, ele é muito calcado na religião. Aliás, ele é totalmente calcado na religião. Eles começam a defender de todas as maneiras. E quando você vai debater com eles, a primeira coisa que eles falam... Tá vendo? Você não acredita na palavra do Criador, cara. E Eratóstenes foi o cara que fez isso. Oh, ele colocou uma varinha numa cidade grande. Manaré. Grande Eratóstenes. Grande areia. Eratóstenes. Ele colocou uma vara numa cidade, um pau numa cidade, um pau na outra. Certo? Se a Terra fosse plana, a sombra do Sol teria que ser igual nas duas cidades. Certo? Porque é plana. Retinho, né? O Sol bateu aqui. E ele viu que não era, tinha uma diferença. E com essa diferença de sombra, ele mostrou, ó, tem uma curvatura dessa cidade para outra, tem uma determinada curvatura. Por isso que a sombra não é igual. Então é o problema dos nossos pesquisadores, do cara da universidade, por exemplo. Porque ele podia vir e explicar, cara. Simples. Por que a gente não sai girando? Por que quando o helicóptero sobe e fica parado, a Terra não gira e a gente cai em outro lugar? O cara lá da universidade, ele não vem, cara. Por quê? Porque ele fala assim, cara, eu vou perder tempo explicando o óbvio pra galera. Conheço alguns que abandonaram o movimento terraplanista, depois começaram a dar uma estudada, a ler melhor e tal. Não tem... Você acha que não existe extraterrestre? Cara, eu tenho minha opinião, né? Assim, vida inteligente igual a nossa, assim, no universo, eu acho que não tem. Tem, mas o universo é infinito e tal. Cara, e o que você precisa pra fazer a vida? Será que não é também infinito? A quantidade de coisa que tem que estar combinada para a vida ser do jeito que a gente conhece. Até talvez, né, o lance das pirâmides, né, o pessoal falava, não, foi o ET e tal, não sei o quê. Tem uma tendência nossa do ser humano, cara, tudo que a gente não tem uma explicação, a gente acha que foi algo mais evoluído que a gente que fez. Cara, o ET não vai atravessar a galáxia e vai vir aqui amassar mato e empilhar pedra. O que quer dizer OVNI? Objeto voador não identificado, certo? Então o que é isso? Você olha para o céu, vê alguma coisa passando ali que você não sabe o que é, você não sabe. Quer dizer que você não sabe é não identificado. Aí você vai lá e diz, não, cara, eu vi um OVNI passando aqui. Quando você começa a estudar, cara, isso aí pode ser milhões de coisas. Balão, esses balão que o pessoal... Raio bola, o fogo lá que sai do cemitério. Tem que ter uns requisitos para filmar um disco voador. Tem que ser ruim Tem que ser ruim a filmagem, tem que tremer muito, senão não vale. Porque a imagem, quando ela tá certinha, não, porque aí você vê o que é. E, às vezes, eles soltam drones e tudo mais, até mesmo para treinar. Esse caso aí, cara, assim, é quase 100% que foi isso aí. Porque o pessoal fala drone, a gente acha que é aquele DJI, dronezinho que a gente tem aqui. Não é, cara. Drone do exército americano, tem drone que é maior que um avião. É que o cara, em vez de ele mandar um piloto para ir lá no meio do Iraque, bombardear, na Síria e tal, o cara fica ali na casinha, ali no lugar dele, no exército, e vai pilotando aquele avião, vai lá e bombardeia. OVNI. Pra mim, soa como nave do ET. É isso. Não, né? Todo... Aí, drone. O bagulho das L5. Pega uma panela, uma tampa de panela, joga ela pro alto e tira uma foto dela. Faz isso um dia pra você ver. E publica isso. Você vai ver. É igualzinho um disco voador. Existe uma conspiração que diz o seguinte. Os Estados Unidos capturou muita nave extraterrestre. Levou essas naves pra Área 51 e lá eles estão fazendo o que a gente chama de engenharia reversa. Ou seja, eles vão desmontando a nave para entender como que os ETs construíram aquela nave
para eles construírem os aviões dele, os caças e tal, e aí sair dominando o mundo todo. A NASA é um negócio que vai dominar o mundo. Cara, a NASA não tem essa grana, entendeu? A NASA tem uma grana restritíssima. Você acha que o sonho da NASA é ter mais dinheiro, certo? É convencer o Congresso americano a dar mais dinheiro, dar mais parte do orçamento para eles. Cara, se os caras acham uma coisa dessa, você acha que eles não iam mostrar? Galera, tá aqui, ó, descobrimos a vida em outro lugar, ela existe, ó, tá aqui, ó. Foi a NASA que descobriu. Você acha que eles... Cara, e aí ia ser grana infinita pros caras que estão escondendo. Aí não tem resposta, entendeu? O Musk vai levar a nave dele pra Lua e ele tava concorrendo com a empresa do cara da Amazon, do Jeff Bezos. Meu Deus. Aí o Jeff Bezos veio e falou assim, não, cara, eu não aceito aqui a derrota, não, porque a NASA... diz ele, né, que a NASA mudou a regra do jogo no meio ali pra favorecer a SpaceX. Tá tendo uma briga aí nos bastidores dos bilionários, briga cara. de gente grande. Então o Elon Musk ganhou e a Blue Origin, que é a SpaceX é a empresa do Elon Musk, e a Blue Origin é a empresa do Jeff Bezos. Ela perdeu. Foi anunciado sexta-feira passada. Por que a gente tá querendo voltar na Lua? Chama um elemento, chama hélio 3, tá? É o elemento hélio, é uma derivação dele ali. Por que o hélio 3 é muito legal? Porque um pouquinho de hélio 3 você coloca num reator nuclear, que a gente chama, e ele cria uma energia muito limpa e muito eficiente. Em Estação Espacial Internacional. O que a China fez ontem? Lançou o primeiro módulo da estação dela. Ah, eu tô fora da de vocês? Então eu vou lançar a minha. Lá na Rússia você paga uma grana lá e anda num avião, num caça chamado MiG-29. MiG-29. Você decola com o avião chega até uma certa altura que dá pra você ver a curvatura da Terra e volta. Dizem que chove diamante em algum lugar. Tem planeta que chove, porque assim... Mas é o diamante mesmo daqui da Terra? Diamante mesmo, cara. Que doideira, mano. O que é o diamante, cara? Diamante é o carbono, esse elemento carbono. Grafite é carbono. Se você pega o carbono e coloca ele numa grande pressão e numa grande temperatura, você transforma ele em diamante. Entendeu? Nossa, não então, sabia, mano. No sistema solar tem 2 lugares que chove diamante, que é Netuno e Urano. Planetas aqui no sistema solar, assim, não tem tanta... Tem Júpiter, que é todo de gás, por exemplo, né? Júpiter e Saturno é só gás. Só gás. Não é sólido. Não tem só. Talvez ele tenha um núcleozinho lá no meio sólido, mas ele é totalmente gasoso. É planetas gasosos que a gente chama. Eu não sabia. Que doideira. Eu também não, mano. que tipo, então não dá pra pousar nada não dá lá. pra pousar na Lua. Plutão foi rebaixado, né? Virou planeta não, né? Série B. Perto de Plutão ali, vários objetos parecidos com Plutão. Bem parecidos. Alguns que eram até do mesmo tamanho, alguns que podiam ser até um pouco maior que Plutão. Porra. Então, o que eles pensaram? Cara, se Plutão é planeta, por que esse outro objeto que eu descobri aqui agora, ele não é planeta também? Cara, se você pegar todos os planetas do sistema solar, ó, Mercúrio é o planeta mais perto do Sol. A temperatura ali nele, durante o dia, você não consegue viver. Beira os 400 graus. Caralho. Nossa! E de noite é congelante. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Júpiter e Saturno, gasosos. Urano e Netuno, esses estão muito longe e também não tem muita pressão, também é muito grande. A única coisa que sobrou foi o quê? Pra gente um dia querer pousar lá. Foi Marte, cara. E esse robô, ele levou um equipamento, cara, que semana passada ele produziu oxigênio em Marte. Pela primeira vez na história, o ser humano conseguiu produzir algum recurso em outro planeta. Já tem água. A gente conseguiria tirar a água de Marte. Então, cara, já tem oxigênio, já tem água. Mas a água é essa mesmo? A água, H2O mesmo. Água mesmo. Sem. Se já tem oxigênio, já tem água. Pronto, acabou, cara. Você consegue criar uma estufinha, plantar coisa. O planeta, cara, como planeta, ele não vai acabar assim. Agora, o ser humano pode... As civilizações, elas podem se autodestruir. Vocês conseguem explorar outras galáxias? Não. Explorar? É. Explorar, a gente não consegue nem sair do sistema solar, cara. Cara, o buraco de minhoca é uma coisa teórica que existe, um duto, vamos dizer assim, que ligaria 2 pontos do universo. Seria um jeito de você viajar rapidamente pelo universo. O buraco de minhoca é uma coisa teórica, né? Tudo que a gente observa no universo hoje, se a gente retroceder, vai chegar num ponto onde estava tudo num ponto só. Então, ou seja, a teoria do Big Bang, que é essa que explica o início do universo, é aquela que tem mais evidências observáveis pra gente, entendeu? O que é o buraco negro? Tem estrelas no universo que elas são muito maiores que o Sol.
E toda estrela ela tem um ciclo de vida. Elas vão explodir num negócio que a gente chama supernova. Quando explode, sobra um caroço. Se esse pedaço que sobrou tem 3 vezes a massa do Sol, ele transforma num buraco negro. Ele não é um buraco, ele é uma região do espaço onde a gravidade é muito forte. Tão forte que a luz não consegue escapar. É o objeto mais intrigante que tem no universo. O que acontece dentro do buraco negro? Tanto que o cara do Interestelar, o cara que ajudou a fazer o filme, o nome dele é Kip Thorne. Sabe o que esse cara era? Amigo do Stephen Hawking. Chama Paradoxo dos Gêmeos. Você tem um irmão gêmeo, seu irmão gêmeo entra dentro de uma nave e vai viajar pelo universo numa velocidade próxima da luz, 80% da velocidade da luz. Para o seu irmão, o tempo passou muito mais devagar. Quando ele voltar para a Terra, você envelheceu, sei lá, 20 anos, seu irmão não. Já fazia geofísica, que é trabalhar com a Terra, né, com o planeta Terra. Aí terminei, me formei, aí fui trabalhar embarcado, procurando petróleo. E aí, cara, fui nessa área aí, depois fiz mestrado em engenharia de petróleo, doutorado em geociências, cirurgia da catarata, que muita gente faz, entendeu? O pessoal faz aqui, até de graça aqui no Brasil. Cirurgia da catarata foi desenvolvida dentro da Estação Espacial Internacional. Muita coisa hoje de prótese que o pessoal usa, de material, foi desenvolvido por causa de coisa do espaço, entendeu? Essas fibras de carbono ultra resistente e tal, foi desenvolvida por conta da viagem espacial. O lance de GPS que controla hoje colheitadeira aí no Mato Grosso e tal, é tudo controlado por GPS. Então a hélice dele, que é de um material lá novo, que os caras desenvolveram para voar em Marte, os caras já estão usando aqui na aviação, cara. Petróleo, ele é material orgânico que... E por que petróleo é tão valioso? Porque a nossa economia depende totalmente do petróleo, cara, atualmente, né? Tudo, né? Com petróleo faz muita coisa. Tudo, cara, tudo que tá aqui, ó, isso aqui, tudo isso aqui, esse cabo aqui foi feito com petróleo, tudo combustível que a gente usa no nosso carro com petróleo. Mas isso é real, que a gente não encosta em nada. Real, se você for ver, o que tá fazendo a gente encostar aqui, na verdade, e ter esse lance aqui do encostar, é uma força que tá tendo entre o copo e meu dedo aqui, entendeu? Caramba, Mitch, a gente não encosta em nada. Que doideira no nível então quântico... a gente é virgem até hoje, todo mundo. Você vai me perguntar, você é virgem? No nível quântico. Cara, a roupa dos astronautas e tudo, isso aí criou uma nova era ali na coisa de tecido pra roupa e tudo mais. Nylon mais... Essas roupas que o pessoal usa pra correr, essas camisetas que não... negócio de suar e tudo, isso aí foi tudo desenvolvido pela NASA, cara. E viagem, futuro ou passado, você acredita? Então, não, aí já começa... Então, cara, entra nessas... Então, vamos entrando. Entra nessas hipóteses aí, né? Será que é possível viajar pro futuro? Será que é possível viajar pro passado? Aí o pessoal começa a trabalhar nessas coisas aí ou da relatividade, ou coisa do não existe Stephen isso. Hawking. Não, hoje não existe. Esse negócio de relatividade, chegar muito perto da velocidade da luz, o que acontece é o seguinte: o tempo, aqui a gente conhece um tempo, que ele passa desse jeito que a gente está acostumado. Se você chega em algo que a gente chama relativístico, que é chegar perto da velocidade da luz, o tempo passa diferente. O tempo começa a passar de maneira diferente. Que é aquela parada do Interestelar. Que é a parada do Interestelar. Muito legal conversar dessas coisas, é muito legal. Porque eu também não sei tudo não, mas a gente vai aprendendo, entendeu? A gente vai conversando e vai aprendendo, vai trocando a ideia. Esse tipo de papo, eu tenho certeza que quem tá comentando, chamando nós de burro, fala, mano, você sabia dessas coisas, então. Você é o bonitão, você sabia que buraco negro não é um buraco, é um sei lá o quê? Lá em Marte tem as paradas que... De noite é menos 90 graus, né? Isso por conta da posição que ele tá do Sol, né? E pelo fato da atmosfera ser muito fininha. Tá, a atmosfera fininha. Se a gente pegasse, vamos supor que o mundo está definhando, não está mais habitável. A gente construísse uma parada que ia trocar Marte de lugar com a Terra. Colocar Marte no lugar da Terra. Ia ficar mais habitável? E poderia, porque ele ia chegar mais perto, só que teria que criar uma atmosfera em Marte. Aí entra o Elon Musk. O Elon Musk tem essa ideia. Bombardeia Marte com bomba atômica, e aquela bomba atômica vai levantar, não tem o tal do inverno nuclear, que a gente fala aqui na Terra, que poderia acontecer? Pode acontecer em Marte. Então você levantaria aquela coisa toda, aquilo ali criaria uma atmosfera ao redor do planeta. Bill Gates queria acabar com a poluição, meio com o aquecimento global, jogando pó de giz na atmosfera. Ele queria bater um pó em cima da atmosfera da Terra,
Aí aquilo ali ia reduzir um pouco a entrada, a saída de calor e tal, e a Terra ia dar uma resfriadinha. E é boa, né? Essa ideia. Cara, aí entra o negócio, cara. Você não é boa. Por quê, cara? Você não sabe o que pode acontecer. Você pode fazer um negócio desse causar uma catástrofe, cara, universal, entendeu? Mundial, global. Então, assim, você mexer com o planeta, mesmo que seja Marte, a Terra, o que for, de forma global, é muito perigoso, cara, porque você não sabe o que vai acontecer. Não tem ideia do que pode acontecer, entendeu? O melhor mesmo é tentar conscientizar todo mundo pra gente ir aos poucos melhorando e tal. Tem ideias bem legais que já estão sendo trabalhadas aí de como tirar o lixo, limpar a órbita da Terra. Tá muito sujo. Tá muito. A órbita da Terra hoje ela tem 5.000 satélites, vamos dizer assim, funcionais, tá? Mas ela tem cerca de 25.000 coisas, vamos dizer assim, satélite que não funciona mais, pedaço de painel solar, parafuso. Tem muita coisa orbitando a Terra que é lixo espacial mesmo. A órbita da Terra tá ficando suja assim e o pessoal tá aí, começa a ficar preocupado, né? E fica tipo, muda, isso pode atrapalhar o quê? Quando fica muito poluída a Terra aqui, atrapalha o quê, tipo? Cara, hoje já atrapalha um pouco a astronomia mesmo, os caras que observam profissionalmente falando, né? O cara tá estudando ali uma galáxia e de repente começa a passar uns riscos no meio que são satélite, pedaço de coisa e tal. E atrapalha do lance da gente querer lançar satélites que vão ser úteis pra gente. Então se tá, imagina um estacionamento lotado. Muito obstáculo, um né? estacionamento lotado. Você quer chegar com o seu carro ali, tá ali parado um monte de carro, tudo que não funciona mais, Nossa, entendeu? que Você vai merda. fazer o quê? Não tem. Que Então, essa é a ideia deles, é tentar limpar isso um pouco, né? Entendeu? O petróleo pro combustível, óbvio, é importante e tudo mais, mas os derivados do petróleo são muito mais importantes, entendeu? Muito mais. Então toda a indústria de automobilística, ela é baseada no petróleo, não pelo combustível somente, mas toda a peça que tem ali, o câmbio, entendeu? As borrachas que vão em determinada borracha, basicamente ele vem do petróleo, o plástico todo ali que tá Pneu. ali vem do petróleo, pneu, é. tudo isso é petróleo. Existe. Ué, lembra de Serra Pelada? Conhece Serra Pelada? Não? Não conheço. Serra Só ouvi Pelada, falar. Já ouvi falar só. descobriram uma mina de ouro. Serra Pelada era uma mina de ouro. Nossa. Aí um começou, o outro começou, de repente virou aquele formigueiro humano. Todo mundo já deve ter visto essa imagem, né? Do formigueiro humano de Serra Pelada. Quem não viu aí, bate aí, ó. Serra Pelada, formigueiro humano, você vai ver que loucura que era. Aquilo ali era oficial? Não era, cara. Nossa, a galera pegando. Era todo mundo. Cara, descobriu lá em Serra Pelada. Junta nós três aqui, vamos pra lá? Vamos. A gente vai pra lá e começa. Quebra aqui. Lá dava morte pra caramba, porque era um matando o outro, não sei o quê. Até que o dia, que lá era um buraco, né? Eles foram cavando, foram cavando, foram cavando. Um dia eles furaram o quê? O lençol freático de água. Inundou Serra Pelada inteira. Nossa. Inundou tudo, cara. Serra Pelada hoje é um lago gigantesco. É um lago gigantesco. Então, mas ainda tem muito ouro lá. Isso que eu ia falar. O ouro que aquele pessoal tirou não era nada, cara. O ouro mesmo tá lá ainda. Entendeu? Nossa. Só que hoje Serra Pelada é da Vale. É da Vale do Rio Doce. E eles estão explorando. Não estão. Tá quieto lá. Mas o que acontece? Em volta de Serra Pelada, tem uns riozinhos, tem uns negocinhos. Tá cheio de gente ali explorando. Usava na iluminação de casa e tal. Era óleo de baleia, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Não. Vinham aqui no Chile, na costa do Chile, caçavam as baleias. Aquela baleia que tem um cabeção, a cachalote. Aquela cabeça da baleia inteira é cheia de óleo. O cara pegava, tirava aquele óleo e durante anos, cara, a iluminação em cidades foi baseada em óleo de baleia. Que isso, Até mano? que o que começou a acontecer? Extinção das baleias. Quando descobriram o petróleo e viram que ele tinha esse poder de combustão, opa, cara, vamos trocar, cara, não precisamos ir lá pegar a baleia. O que é o pré-sal? Pré-sal é uma região que tem aqui na costa do Brasil. Ela vai desde o Paraná até o Espírito Santo, na costa ali, mais ou menos uns 300 quilômetros de distância da costa, bem profundo, tá? Uns 5 quilômetros de profundidade, 5 quilômetros. Então você tem o mar, você tem o piso do oceano, você vai 5 quilômetros lá para baixo. Nossa, mano. 5 quilômetros de profundidade. E por que tem esse nome pré-sal? Porque tem embaixo da terra uma montanha de sal mesmo. Sal mesmo. Sal. E o que aconteceu? Geologicamente falando, veio esse sal aí, e embaixo do sal teve as condições ideais para ter o petróleo, que é a pressão e a temperatura. O sal meio que pressionou tudo ali e tal, e criou aquele óleo. O petróleo ali é muito bom,
entendeu? Só que é muito difícil de explorar. Agora, qual que é o problema, né? Assim, o Brasil tem muito nióbio. Talvez seja aí uma das maiores reservas de nióbio do mundo. Agora, qual que é a dificuldade e tudo mais? Tem que ver se isso, no final das contas, é economicamente viável. Explorar esse nióbio todo aí, entendeu? Então, assim, por enquanto não é, né? Cara, o negócio de asteroide é o seguinte, os grandes, esses aí que poderiam destruir, são todos mapeados já. A gente já conhece. Esses muito grandes estão monitorados e os muito pequenos não tem problema. Só que tem um tamanho de asteroide que é o que o pessoal tem mais medo. Qual? Que não é esse que vai causar um desastre global, mas um desastre local. Por exemplo, um asteroide de um determinado tamanho cair perto de uma cidade igual São Paulo, por exemplo. Ou cair em São Paulo, por exemplo. Não. E as aves, né? As aves são os bichos mais próximos dos dinossauros, né? Eu ouvi falar isso. Eu fiquei... Uma galinha. Eu falei, mano, como assim? É só você ver o pé, cara. Ver o pé de um dinossauro e ver o pé de uma galinha. Você vai ver que é bem parecido. Que a Terra passou por 5 grandes extinções em massa, que a gente chama. Aconteceu alguma coisa no planeta 5 vezes e destruiu quase que toda a vida que tinha na Terra. Caralho, 5 vezes? 5 vezes isso aconteceu. Até a última grande extinção em massa, que foi a dos dinossauros. Só que não destruiu a Terra, concorda? Então no oceano ainda ficou vida. Algum tipo de vida. Vida qualquer. A do ser humano foi uma evolução aí grande que teve durante todo o tempo. Mas o que eu falo é o seguinte, o elemento químico que está aqui na nossa pele, no nosso osso, na nossa unha, no cabelo e tal, é um elemento químico. São vários juntos, formam uma molécula, a molécula forma um tecido, um órgão e por aí vai. Esse elemento químico veio da onde? Veio de uma supernova. Tem um helicóptero voando em Marte hoje. Doideira! Acabamos de gerar combustível em Marte. A China lançou a estação espacial dela, lançamento nos Estados Unidos do Falcon 9. Caramba, cara. Tem lançamento quase toda semana de foguete, eu nem sabia. Tem, cara. Europa é uma lua de Júpiter, só que ela tem uma crosta de gelo e embaixo dessa crosta de gelo tem um oceano de água líquida. Oceano Caralho. mesmo, um oceano. Na Lua? Na Lua inteira, só que lá em Júpiter, numa Sim. luazinha de Júpiter. Ela, embaixo da crosta de gelo, é água mesmo, água igual a nossa aqui, cara. Oceano de água líquida. Então, existe uma grande possibilidade que a Europa tenha algum tipo de vida um pouquinho mais desenvolvida no oceano dela. Cara, o James Webb é um grande telescópio espacial que a NASA vai lançar esse ano, 31 de outubro. É um telescópio muito polêmico, porque ele já está atrasado faz uns 10 anos, já gastou 10 bilhões de dólares, ele já custou. Sempre dá algum problema com ele, mas agora parece que vai. E o James Webb, cara, vai poder fazer com que a gente chegue um pouco mais perto do início do universo. A ideia maluca aí do Elon Musk, ele quer pousar o primeiro ser humano em Marte em 2030. Eu acho que tá muito perto. Talvez 2050, ou um pouquinho antes. Subiu, hein? Eu acho que a gente pode já pisar em Marte. Explicado. Agora, o lance de Marte, da própria Lua, da nossa Lua aqui, não é legal a gente morar na superfície. Por causa da radiação. Marte tem uma pequena atmosfera e ela não barra a radiação. Sabe onde que é legal da gente morar? Aonde? Nos tubos de lava, nas cavernas. A gente pode voltar a ser homem das cavernas. Motor antigravitacional, cara, eu nunca... Não tem. Hoje uma sonda quebrou o recorde de velocidade. Caralho. Ela passou pelo Sol, a Parker Solar Probe, o pessoal que me acompanha vai saber. Ela passou pelo Sol ali, por conta do Sol ter uma gravidade muito grande, ela deu uma acelerada, né? Ela dá uma acelerada para passar e ela passou a 320 mil quilômetros por hora, uma coisa assim. Ah, tá. Só queria agradecer vocês demais aí pela oportunidade, entendeu? Acompanho vocês, acho o trabalho de vocês muito legal.